alguns circuitos a gente não consegue fazê-lo virar um circuito único para a gente usar a lei de Ohm. Tem alguns circuitos que é impossível de utilizar a lei de Ohm para reduzi-lo a um circuito só. Então, para resolver esse problema, a gente vai usar um outro tipo de equações que a gente chama de leis de Kirchhoff. O Kirchhoff, observando o circuito, fez algumas observações e deduziu alguns princípios. Antes de falar desses princípios, a gente vai definir algumas coisas. A gente vai definir uma coisa chamada nó. Um nó é um ponto de encontro entre 3 ou mais fios, né? Então, um nó é um ponto de encontro entre 3 ou mais fios. Então, esse ponto aqui é um nó. Tenho esse fio, esse e esse, 3 fios. Aqui eu tenho outro nó, esse fio, esse e esse. Aqui eu tenho outro nó. E aqui eu tenho outro nó, 3 ou mais fios. Então, no nó eu posso ter 3 ou mais, 3, 4, quantos fios forem precisos aqui no nó. E a gente vai definir também malha. A gente chama de malha, é um caminho fechado desse circuito. Então, eu posso pensar aqui, ó, saindo daqui, eu tenho esse caminho, nesse quadrado da esquerda. É uma malha. Saindo daqui, eu tenho esse caminho aqui por cima, esse retângulo superior. Ou saindo daqui, eu tenho esse caminho. Ou saindo daqui, eu tenho esse caminho por aqui. Ou saindo daqui, eu tenho esse caminho. Então, cada caminho fechado aqui a gente chama de malha. As leis de Kirchhoff são em relação aos nós e às malhas. A primeira lei de Kirchhoff, que a gente chama de lei dos nós, quer dizer o seguinte: a soma das correntes que chega no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Ele utiliza do princípio da conservação das cargas. As cargas não somem. Então, se chega 50 cargas aqui, tem que sair 50 cargas nesse pedaço. Então, a ideia é simples. A lei das malhas, segundo o princípio, indica o seguinte: qualquer caminho que eu fizer, a voltagem total tem que ser zero. Então, eu vou pensar a malha como um circuito. A gente falou lá atrás que toda vez que você percorresse o circuito, a voltagem final tem que ser zero. Você gastaria toda a voltagem percorrendo o circuito. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, toda vez que eu percorrer uma malha, a voltagem total tem que ser zero. Então, se eu sair daqui com 10, eu vou passar por esse caminho e gastar esses 10 e chegar aqui com zero. Não posso percorrer o circuito e chegar com voltagem. Então, as leis de Kirchhoff são essas. Primeira lei: a corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai, lei dos nós. Segunda lei é: em toda a malha, toda vez que eu percorrer uma malha, a diferença potencial total tem que ser zero. Então, a quantidade que é fornecida aqui tem que ser gasta na malha inteira. Então, a gente vai tentar resolver um exemplo aqui. Então, no nosso exemplo aqui, a gente quer saber como é que a gente vai resolver esse circuito. E circuito, assim, desse tipo, a gente também costuma chamar de rede. Vou resolver essa rede com esses valores. Eu quero saber quais são os valores das correntes aqui, ó. Quanto vale 1, e 2, e 3, e 4. Quais são os valores da corrente aqui? Quanto essas correntes valem? Então, eu vou utilizar das leis de Kirchhoff. Eu não consigo resolver isso aqui como um circuito único. Então, o que eu vou pensar aqui? Aqui, se eu imaginar o seguinte, ó, sai daqui desse ponto, essa corrente 1 vem por cima, chega aqui, ó, essa corrente 1 divide nessa corrente 2, que vem para a esquerda, e nessa corrente 3, que vem para baixo. Então, a corrente que chega aí 1 tem que ser igual à corrente que sai. Qual corrente que sai? Sai aí 2 e sai aí 3. Então, aí 2 mais e 3. Então, isso eu sei aqui. Nesse nó não dá para falar nada, não falou qual que é essa corrente aqui, não deu nome para ela. Nesse nó também não dá para falar nada. Chega corrente 3, mas eu não sei o que está chegando aqui. Então, explicitamente tem esses dados aqui. Agora, eu vou pensar em malhas. Vou pensar nessa malha de cima aqui, ó. Nessa malha aqui, ó. Nesse caminho.
Um detalhe, toda vez que a corrente passar no sentido que a gente está indicando, tem uma redução no potencial, ou seja, perdeu voltagem. Toda vez que a corrente passar no sentido contrário, a gente está indicando, supondo que a corrente vem daqui para cá, a gente tem um aumento de potencial. Então essa vai ser uma convenção que a gente vai fazer. Do mesmo jeito que a gente convencionou, se a corrente atravessa assim, do negativo para o positivo aqui, a gente considera como gerador. Se a corrente atravessa ao contrário, daqui para cá, a gente considera como receptor. Então aqui você tem ganho de voltagem, você tem queda de voltagem. Vai ser a mesma coisa para as resistências. Então nesse sentido aqui, ó, eu tenho uma voltagem, um gerador de 30, passa a corrente I nesse resistor, aqui passa a corrente I2 nesse resistor, continua aqui e chega aqui, ó. Então para essa malha o que eu tenho 30 volts fornecido, aqui eu perco voltagem menos, então qual que é a voltagem perdida aqui? Voltagem é resistência vezes corrente, a resistência é 10, a corrente é I1, só sei isso. Aqui no resto do caminho vai perder voltagem aqui, está no sentido que a gente indicou I2, então 10 vezes a corrente 2, eu sei a voltagem. Para eu calcular a voltagem aqui, vai ser 10 resistência vezes a corrente. Para eu calcular a voltagem, vai ser a resistência vezes a corrente, então é 10 vezes 2. Chegou aqui, se completou a malha, tem que ser 0. Fechei uma malha, então a queda de voltagem na malha tem que ser igual a 0, nessa primeira malha. Vou pensar em outra. Vamos pensar nessa malha agora aqui de baixo. Nesse caminho. Pensando nesse caminho. Então aqui, ó, tenho 30 volts. Aqui a corrente 4 atravessa o resistor de 10. Então a voltagem aqui vai ser resistência vezes a corrente. Aqui, ó, a corrente, o sentido do caminho aqui, ó, tá passando do menor para o maior. Então aqui também é uma fonte de voltagem, também aqui é gerador. Então é mais 10. Chegou aqui, fechou o caminho. Isso tem que ser igual a 0. Vou pensar agora nesse aqui, ó. Nesse caminho. Aqui eu tenho uma fonte de 10, um gerador de 10. Passa aqui, ó, no sentido contrário de 2. Então, em vez de ser negativo, vai ter um aumento de voltagem aqui. A resistência, que é 10, vezes a corrente, I2. Chega aqui, ó, a corrente 3 que está circulando aqui. A corrente 3 passa nesse resistor, ela continua descendo e passa nesse resistor. Então a corrente 3 atravessa o resistor de 10. Então aqui vai ter uma queda de voltagem, vai ser a resistência vezes a corrente. Então é 10 vezes 3. Chegou aqui, fechou o circuito, então tem que ser igual a 0. Então eu tenho essas coisas que eu não sei, 4 incógnitas e tenho 4 equações. Eu tenho que resolver como se fosse um sistema. Essa aqui vai ser mais simples de resolver. 30 mais 10 dá 40. Esse menos 10 e 4 eu passo para o lado de cá. Vai ficar 10 e 4. Quer achar o I4? Deixa ele sozinho. Então é 40 dividido por 10. A corrente 4, então, 4 amperes. Então agora eu tenho 3 incógnitas e 3 equações. 1, 2, 3 equações e 3 incógnitas. Já sei quanto vale 4. Então, tem que fazer um sistema. O que eu vou fazer primeiro aqui? Então, eu vou simplificar essas expressões aqui. O que eu posso fazer? Posso dividir todo mundo por 10.
dividindo todo mundo por 10 aqui, ó, nessa expressão, chama essa aqui de 1, essa de 2 e essa de baixo de 3. Eu aqui, ó, se dividindo todo mundo por 10 na expressão 2, eu vou ter o seguinte: 30 dividido por 10 dá 3, menos I1 menos I2 é igual a 0. Eu posso agora, ó, substituir I1 por isso aqui, ó. No lugar de 1, vou colocar I2 mais I3. 3 menos. Só que 1 vale I2 e 3, então é menos I2 menos I3 menos I2 é igual a 0. Então eu tenho aqui 3 menos 2I2 menos I3 é igual a 0. Então aqui nessa de cá, ó, se eu dividir todo mundo por 10 nessa aqui, eu tenho 1 mais I2 menos I3 é igual a 0. Eu posso agora fazer um sistema com essas duas, que só tenho I2 e 3, I2 e 3. Então, fazendo um sistema com essas duas, tenho 1 mais I2 menos I3 é igual a 0. Ou multiplica por menos 1, ou multiplica por 2, dá para resolver, tanto faz. Então vamos fazer assim, deixa eu multiplicar essa aqui por menos 1. Mas ela aqui embaixo. Então eu tenho, passa esse 3 para lá de cá, vai ficar menos 3, então vai ficar menos 2I2 menos I3 igual a menos 3. Multipliquei essa aqui por menos 1, então vai ficar menos I2 mais I3, ficaria menos 1. Vou passar esse menos 1 para lá de cá, vai ficar 1. Posso agora aqui somar os dois. Menos 2 e 2, menos e 2 dá menos 3 e 2, menos com mais, que menos e 3 mais 3 vai dar 0, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, I2 é 2 terços. Se eu sei que I2 é 2 terços, eu substituo aqui I2, nessa de cá, eu encontro o valor de 3. Substituindo aqui, eu encontro o valor de 1. Então é só terminar de resolver o sistema. Onde é? Já que a gente sabe que 2 é igual a 2 terços, a gente pode substituir aqui, ó. 1 mais I2, que é 2 terços, menos I3 é igual a 0. Vou passar o I3 para lá e somar essa fração aqui, ó. Tirando o MMC, esse fica 3 terços mais 2 terços é igual a I3. I3, então, é 5 terços. Sei o valor de 3, posso encontrar o valor de 1. Quanto vale I1? I1 é I2, que é 2 terços, mais I3, que é 5 terços. 2 terços mais 5 terços são 7 terços. Então a gente descobriu o valor de todas as correntes. Então, alguns circuitos desses mais complexos a gente resolve com essas expressões. Então a gente vai tentar obter equações para resolver um sistema de equações. Um sistema linear desses de equações. Então a ideia é sempre essa. Olhe os nós e olhe os caminhos, as malhas. Então, é assim que a gente resolve as redes. Assim que a gente resolve as redes usando leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff são úteis para sistemas mais complexos. Sistemas mais simples a gente usa a lei de Ohm direto.